Opa, e aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognósticos dos jogos de hoje, dia 24 de 10 de 2022. Hoje no modelo clássico, né, diferente, todas as partidas sendo analisadas em um vídeo só. Então vamos acelerar aqui para a gente não perder muito tempo. Temos uma boa quantidade de jogos hoje e um horizonte bem interessante para ser explorado. Não esquece então de deixar o seu like, se inscrever no canal. A meta de joinhas para esse vídeo aqui é de 100 likes. Só clicar no botão de joinha se você gosta desse modelo aqui. Clica no botão de joinha para eu também entender o seu feedback. Se você não gosta, comenta aqui embaixo se você prefere que eu divida partida por partida, beleza? Não sem antes de apresentar para vocês também o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, mais completo também. A gente vai começar a mandar, né, conteúdos exclusivos lá a partir da semana que vem. A gente já tem alguns conteúdos exclusivos lá, como tips e outras coisas, mas vai vir muita coisa por aí, inclusive uma análise dos pontos fortes e fracos das equipes, uma planilha de desempenho delas para vocês estarem explorando e criando as suas próprias apostas de forma mais segura, beleza? Então aproveitem lá, garantam a vaga de vocês e se inscrevam no canal se não são inscritos, compartilhem esse vídeo para os seus amigos para eles também serem bem lucrativos. Vamos aqui de Indiana Pacers contra Philadelphia 76ers, Indiana Pacers que visita, né, o Philadelphia, que teve um começo aí bem preocupante nesse início de caminhada aí, muitos acreditavam que seriam uma das principais equipes do leste e de fato eles têm tudo para ser, mas eles vêm aí, né, de 3 derrotas consecutivas, ainda não venceram na competição, 2 dessas derrotas jogando sob seus domínios, enquanto que o Indiana Pacers vem de vitória contra o fraco Detroit Pistons, mas ainda assim eles foram competitivos contra o San Antonio Spurs e contra o Washington Wizards também. Por que aqui, né, eu vou indicar para vocês sim a vitória do Philadelphia 76ers, mas eu não vou falar para vocês fazerem essa aposta porque a linha tá muito baixa, é simples, não vale o risco, e o Philadelphia tem muitos problemas, então eu decidi trazer só algumas informações relevantes para essa partida e dar uma dica para vocês em relação a pontos. Vamos lá, o 76ers é um time muito melhor mesmo em um mau momento. Philadelphia joga em casa. Ninguém esperava uma sequência tão ruim deles assim. O Indiana também não é grande coisa até aqui, como eu disse, perdeu 2 jogos e venceu apenas o fraco Detroit Pistons, apesar de ter sido bem competitivo. Esse é um jogo muito perigoso. O 76ers foi um dos times que mais tomaram pontos de transição na temporada passada e o Indiana Pacers adora jogar dessa forma. O Indiana também é o terceiro time mais rápido da liga nesse início de temporada, ou seja, eles podem compensar a falta de qualidade deles, né, numa intensidade em que Joel Embiid e James Harden, por exemplo, podem não acompanhar. O Indiana também é o 5º time com mais bolas de 3 por jogo na liga até aqui, e o Philadelphia é o 4º time que mais sofre bolas de 3 por jogo, ou seja, tem um encaixe favorável aí para o Indiana Pacers, ao mesmo tempo em que o Philadelphia também pode ser muito dominante e influente no garrafão. Então, como, digamos assim, as duas equipes podem ferir os defeitos um dos outros, e tudo pode acontecer até porque o Philadelphia vive um mau momento, o Indiana fora de casa não tem nada a perder, né, e vai jogar aí, né, de uma forma bem agressiva para quem sabe eles conseguirem a vitória, eu decidi investir somente em pontos. Também é uma linha arriscada porque o Philadelphia não é uma equipe que vem convencendo muito, né, quando a gente fala de pontos por partida, mas ainda assim é algo que dá para a gente pensar a respeito, tentar pegar um acima de 220,5 pontos no ao vivo, pagando em torno de 1,50 e trabalhar com as seguintes informações. As duas equipes estão no top 10 de piores eficiências defensivas da NBA. Ambos os times podem ferir as fraquezas um do outro, como eu disse para vocês, seja nas bolas de 3, né, do Indiana Pacers, ou Philadelphia ferindo o garrafão do Indiana, que também é bem ruim. E a eficiência ofensiva dos Pacers é a 8ª melhor da liga. Todos os últimos 3 encontros entre essas equipes superaram essas linhas com muita tranquilidade, sendo 253 pontos em uma das partidas, 253 em outra partida e 232 na terceira. Lembrando, né, que esses números aqui que eu apresentei para vocês foram de trás para frente e como vocês podem conferir aqui também. Foi uma média de pontos muito alta, né? E só o Philadelphia sofreu 110 pontos de média nos seus primeiros jogos até aqui, principalmente sendo a maioria jogando dentro de casa, o que mostra que a defesa deles precisa melhorar. Nesse início, os adversários do Philadelphia tiveram mais de 48% de eficiência nos arremessos até aqui, o que significa praticamente 1/6 a cada tentativa de arremesso. É muita coisa, né? Considerando que o Indiana pode ter muitas posses por jogo por conta da velocidade que eles jogam, a gente pode ter aí, né, uma chuva de bolas de 3, uma chuva de pontuação para os dois lados. Eu acredito sim que o jogo deva passar pelo menos de 224 pontos totais. É a única dica segura e com uma odd que compensa o risco que eu tenho para vocês. Agora falando de Miami Heat e Toronto Raptors, duas equipes que se enfrentaram recentemente, né? E se enfrentaram aí no dia 22 também em Miami. O jogo foi bem duro, né? Mas vamos aqui para nossa análise, que vai ser mais ou menos como ela foi no vídeo passado, né? A única coisa que vai mudar aqui praticamente é que as duas equipes não vêm de jogos consecutivos, então a defesa delas
pode ser mais apertada, assim como o ataque um pouco mais eficiente também. Para essa partida aqui eu vou de handicap de mais 7.5 a favor do Toronto Raptors, são duas equipes muito iguais, então o jogo pode ser equilibrado até o final e pelo menos a gente tem um direito, né, de perder por 7 pontos explorando essa linha. Vamos aqui para a nossa análise que justifica essa nossa entrada e é o seguinte: o último duelo entre as equipes, o handicap foi coberto. O placar foi de 112 a 109, com o Toronto sendo superior nos 2 últimos quartos. Os últimos 5 confrontos entre essas equipes consecutivas, esse handicap também bateu. Ambos os times não têm um ataque de alto volume, então se distanciar pode ser um desafio. A defesa é o destaque de ambos, então o duelo pode ser bem travado, bem brigado e quem sabe até com poucos pontos. Ambas as equipes jogaram sem descanso na noite anterior e, como eu disse, dessa vez a defesa deles pode ser mais intensa, principalmente a do Raptors, que é uma defesa que gosta de fazer pressão. Os dois times estão empatados na tabela em número de vitórias, então são times bem iguais. Eu gosto sim desse handicap positivo, mesmo com o Toronto jogando fora de casa. E o meu outro palpite para essa partida, né, até por tudo isso que eu acabei falando para vocês, mais uma vez vai ser no under em pontos. As duas equipes são under, não tem jeito. Se arriscar no over aqui, só se as linhas estivessem bem baixas mesmo, eu vou de abaixo de 220.5 pontos com a seguinte argumentação: os dois times têm ótimas defesas e podem minar o jogo de seus rivais. Nenhum dos dois times tem um pontuador que faz, 30 pontos por jogo, e ambos dependem de um coletivo forte. Nessa temporada, ambos estão entre os 10 times com menos pontos por jogo e entre os 10 melhores eficiências defensivas. Dessa vez, eles jogam com mais tempo de descanso, o que permite que as defesas sejam mais intensas. No jogo passado, o jogo ficou em 221 pontos, passou por apenas um pontinho, então hoje acho que eles podem apertar um pouquinho mais para que a linha fique em abaixo de. Os times não têm muito como explorar os defeitos defensivos um do outro, por serem times bem parecidos. Eles não são muito altos e os dois times, apesar de até terem uma boa bola de 3 e os seus adversários, né, seus respectivos rivais, permitirem muito esse tipo de arremesso, eles conseguem defender bem o perímetro, né, para equipes que cedem tantos arremessos desse tipo. Então, acho que uma coisa legal para a gente explorar, além de tudo isso aqui, é quem sabe nas bolas de 3 de alguns jogadores do Toronto, seja ali o Fred VanVleet, que teve um primeiro jogo bem ruim, ou então do Gary Trent Jr., que esse sim teve um over ali não só em pontos, mas também nas bolas triplas, beleza? Partindo aqui para o próximo jogo, New York Knicks e Orlando Magic, mais um jogo com características under, equipes aqui que não são grandes pontuadoras, mas eu tenho também, né, a minha opinião a respeito desse jogo, que vai ser a seguinte: eu vou indicar para vocês apenas um under em pontos aqui, dessa vez um under do Orlando Magic abaixo de 110.5 pontos, nos baseando também, né, na seguinte argumentação. Por que esse 110, né, abaixo de 0.5 pontos faz sentido na minha opinião? Bom, o New York Knicks joga em casa e a equipe deles é caracterizada acima de tudo por conta de sua defesa. Eles têm um dos técnicos mais defensivos da liga, né? O Orlando tem mais chance de pontuar na média distância e no garrafão. E Nova York tem mais facilidade em defender esse tipo de arremesso. O Orlando só bateu essa marca contra o Boston jogando em Orlando, mas era um Boston desfalcado de seus dois melhores defensores de aro, então isso até se justifica quando eles conseguiram fazer 120 pontos no jogo anterior. Nova York deixou Detroit e Memphis em linhas abaixo dessas em tempo regulamentar. O Nova York também tem menos jogos na temporada que Orlando e 3 dias de descanso desde sua última partida, que também foi em casa, isso pode fazer a diferença. Nova York é uma das 10 melhores eficiências defensivas da liga e Orlando uma das 10 piores eficiências ofensivas da liga. Além do Orlando ser top 10 times com menos pontos por partida até aqui na NBA, o que não é coincidência, né? Porque na temporada passada eles também estiveram entre os 3 times com menos pontos por jogo. Então, por tudo isso, né? Pela fragilidade ofensiva ali do Orlando Magic, que depende muito do banqueiro, e também pela forte defesa do New York Knicks, que está saudável para essa noite de hoje, com Mitchell Robinson, Julius Randle, entre outros jogadores, e acima de tudo seu técnico, né? Que é quem monta esse esquema. Esse under é a única aposta que faz sentido. Acredito que o Nova York é favorito para essa partida, mas as linhas estão muito baixas, não vale a pena o risco, principalmente porque os Knicks não têm um ataque tão mortal assim, a ponto deles abrirem uma margem de diferença grande e justificar um handicap negativo aí favorável pra gente. Sem contar que é o New York Knicks, né? Uma equipe aí que para muitos é amaldiçoada, então não vale muito a pena a gente ficar se arriscando tanto na vitória deles, apesar de, como eu disse, sim, eles serem favoritos. Vamos só dar uma olhada aqui rápida na escalação, para ver se não tem nenhum desfalque aí relevante, e quem tem mais desfalques relevantes, de fato, é o Orlando Magic, com Markelle Fultz, que para muitos seria titular, Gary Harris, o jogador que traz experiência para essa equipe, e Jalen Suggs também, que foi titular na temporada passada, brigaria aí, né, com Markelle Fultz pela posição de armador e com Cole Anthony, também está de fora, então é um Orlando fragilizado e que deve sim ter dificuldades de pontuar.
Vamos aqui para Chicago Bulls e Boston Celtics, né? Um jogo que para muitos aí é o principal jogo da noite, bem disputado, mas eu acredito sim que o Boston Celtics é favorito para essa partida. Também seguindo a seguinte argumentação, vou colocar um handicap de menos 2.5 para poder melhorar um pouquinho essa odd. Acho que sim, eles têm totais condições de abrir uma boa margem de diferença para os seus rivais, principalmente porque Al Horford está de volta hoje, né? Ele que estava de fora ali controlando o Magic, então menos 2.5 pagando 1,50 ou até menos 3.5 também pode ser interessante, mas vamos lembrar que o Bulls joga em casa e eles serão bem competitivos hoje nesse jogo que eles precisam vencer depois de 2 derrotas consecutivas. Bom, por que eu prefiro ir de Boston, né? O Boston parece que de fato é o melhor time do leste, simples. Eles são ainda melhores peça por peça do que na temporada passada em que eles foram vice-campeões. E venceram todos os jogos até aqui. Horford tá de fora, como eu disse para vocês, então a defesa do Boston deve ser melhor do que foi contra o Magic, principalmente porque também eles estavam cansados naquela partida. O Boston venceu os últimos 2 encontros seguidos entre Chicago Bulls e Boston Celtics. Além do Chicago, nessa temporada, 22 derrotas seguidas, e na temporada passada, eles dificilmente venciam equipes ali, né, de um nível parecido com deles ou melhores. Isso deve se repetir nessa temporada também. Lonzo Ball tá de fora, então defensivamente o Chicago perde nas bolas de 3 também. Isso pode ser um problema e uma vantagem a favor dos Celtics. Chicago é o 4º pior em pontos por jogo, enfrenta uma das melhores defesas da liga e a melhor defesa da liga na temporada anterior. A qualquer momento eles vão se ajustar e voltar à boa forma. Boston também é a melhor eficiência ofensiva da liga, pode se aproveitar de um Boston que sofreu 128 pontos dos Cavs na sua última atuação. Ou seja, o Boston tem um ataque muito melhor, né, a melhor eficiência ofensiva da liga, e uma defesa também muito melhor, mas não para por aí. O Chicago não superou a casa dos 100 pontos nos últimos 2 jogos, então mesmo que a defesa do Boston não esteja em dia, acho que eles podem abrir uma vantagem por conta do seu lado ofensivo, porque o lado ofensivo do Chicago também não inspira muita confiança. Boston é o 3º time da liga em bola de 3 por jogo. E Chicago é o 3º pior no caso, então eles invertem aí a tabela. Isso também pode gerar uma diferença no placar para cobrirmos esse handicap. Arriscar em pontos eu acho um pouco complicado porque são 2 equipes bem diferentes, né? O Boston aí com eficiência ofensiva alta, o Chicago com eficiência ofensiva baixa, com poucas bolas de 3. O Boston aí, né, com uma defesa que pode a qualquer momento dar um grande salto. A princípio é um jogo que pode ser interessante aí no over, mas eu priorizaria somente, né, o over do Boston Celtics, porque de fato é a única equipe que ofensivamente vem dando conta do recado. Não sei se 111.5 pontos é uma linha tão interessante, mas é a mais indicada para vocês trabalharem no acima de nessa partida. Próximo jogo, Houston Rockets e Utah Jazz, mas não sem antes da gente mostrar para vocês, né, o nosso grupo VIP aqui, divulgar também, né, porque certamente vocês serão bem lucrativos, o menor preço do mercado, também o grupo VIP mais completo, mais do que se apoiar nas nossas tips, a gente vai trazer para vocês muitos conteúdos exclusivos e mais do que isso, ensinar vocês a se tornarem apostadores independentes, por isso a gente é o mais completo, tem as nossas revistinhas volume 1, volume 2, com guia da NBA, com algumas dicas para você apostar e dicas, né, para você explorar os defeitos das equipes. Cada equipe analisada, cada um dos detalhes, a gente vai divulgar a nossa revistinha para todo mundo, né, que não participou da pré-venda na semana que vem, e mais do que isso, uma planilha de desempenho das equipes exclusiva, onde você vai conseguir fazer ali, né, um match para poder ligar os pontos e explorar as fragilidades de umas equipes e também os pontos fortes de outros. Vale muito a pena, então garantam a sua vaga, porque semana que vem a gente vai começar a enviar esse conteúdo, né? E quem não entrou a tempo não vai receber, beleza? Agora sim, falando aqui de Utah Jazz e Houston Rockets, Utah Jazz jogando fora de casa, mas ainda assim são favoritos para essa partida. Eu tenho como prioridade aqui, né, investir na pontuação do Utah Jazz apenas, mas eu acho que a gente consegue pegar um mais 5.5 no ao vivo para o Utah Jazz pagando um pouquinho melhor. Difícil, assim, né, a gente investir numa vitória simples do Utah Jazz que vem tão cansado e vai enfrentar um Houston Rockets que adora acelerar o jogo. Isso pode fazer a diferença. O Utah Jazz vem de 2 prorrogações aí nas suas últimas partidas, ou seja, eles podem estar cansados, estão jogando fora de casa, de viagem, né? Então, a gente precisa dessa margem de segurança de mais 5.5 para se garantir, mas caso vocês queiram de vitória simples, apesar de eu achar arriscado, vai de Utah Jazz pelas seguintes informações. Utah é a grande história da NBA até aqui. Venceram todos os seus 3 jogos e vêm embalados, mas jogaram uma prorrogação ontem, como eu disse, podem estar cansados. Porém, por que eles são a grande história da NBA? Eles montaram um time que era, de certa forma, para perder, para conseguir uma boa posição no draft, mas eles vêm vencendo e convencendo. Utah é o time com mais bolas de 3 na NBA até aqui, com mais pontos por jogo e o 6º com a melhor eficiência ofensiva. Eles também são o time que mais tentou bolas de 3 na NBA até aqui e tem em seu destaque Lauri Markkanen, que sabe atacar debaixo da cesta e explorar times baixos como o Houston, por exemplo.
O Rockets é o 7º time que mais sofreu bolas de 3 em toda a liga e tem a pior eficiência ofensiva da NBA até aqui, ou seja, o Utah pode abrir uma diferença e vencer esse jogo, porque o Utah arremessa muito bem de 3 e o Houston é um dos times que mais sofrem pontos desse tipo. Os Rockets devem acelerar esse jogo para se aproveitar de seus rivais cansados, então pode ser um jogo perigoso, mas em uma briga de bolas triplas eles tendem a levar a pior. Nenhum dos dois times tem grande defesa, então tudo pode acontecer. Vejo o Houston assumindo a liderança em algum momento da partida para que a gente consiga pegar esse handicap positivo com uma linha pagando um pouquinho melhor. Os Rockets ainda não venceu na competição e teve uma média de diferença das derrotas, das suas partidas de 12 pontos por jogo. Mas por que eu decidi investir no over aqui do Utah Jazz? É praticamente por tudo isso que eu acabei de falar e mais um pouco. É a única coisa de fato confiável, principalmente porque as defesas têm mais dificuldades em jogos de back-to-back do que necessariamente os ataques. Então vamos aqui de acima de 113,5 pontos para essa partida, com base na seguinte argumentação. Utah tem tudo para ser produtivo ofensivamente, então eles devem pontuar bem. O Houston tem uma péssima defesa, o Jazz um ótimo ataque e se o Houston acelerar o jogo, eles até têm alguma chance de vencer a partida, mas certamente eles vão sofrer muitos pontos. Se eles cadenciarem o jogo, aí talvez eles sofram menos pontos, mas a chance deles vencerem o jogo vai ser bem menor, porque o Utah é mais eficiente. Então a tendência é que sim, seja um jogo acelerado com muitas posses para os dois lados, transição, defesas organizadas e consequentemente muitos pontos. Utah tem um time que sabe jogar no perímetro e no garrafão, então certamente vão ter como ferir o Houston de várias maneiras. Já que também o Utah Jazz é o 4º melhor rebote ofensivo da liga até aqui, então eles podem corrigir muitos arremessos errados e fazerem pontos de segunda chance. Então vamos aqui nesse over 113,5 pontos com melhor entrada para esse jogo entre Utah Jazz e Houston Rockets e partir para Memphis Grizzlies e Brooklyn Nets. Mais um jogo aqui muito interessante, com duas equipes aí bem qualificadas, e que também tudo pode acontecer. O histórico recente é bem favorável do lado do Memphis, mas eu acredito que sim, o Brooklyn Nets pode cobrir um handicap positivo nessa partida. E também eu não gosto de ficar investindo contra um time com Kevin Durant, prefiro estar do lado, dessas super estrelas. Então vou de mais 5,5 para essa partida, pagando 1,47, acho que é o mínimo que a gente consegue trabalhar. E a gente tem alguns argumentos interessantes para poder justificar essa nossa entrada aqui. Bom, vamos começar com o seguinte. Apesar do Memphis ser favorito, como eu disse, não acredito acreditar que aquela derrota para o Dallas foi só porque eles estavam cansados, por exemplo. Acho que eles têm alguns defeitos para serem explorados sim. Os Nets têm melhores jogadores ofensivos e isso é inegável. Memphis me parece muito dependente do Ja Morant, diferente de seus adversários que têm muitos pontuadores à disposição. O Memphis também vem sem seu melhor defensor, Jaren Jackson Jr., e acho difícil que encontre uma solução para parar Kevin Durant. Sem contar que o Dillon Brooks, que é o segundo defensor mais versátil dessa equipe, perdeu a última partida e pode estar de fora hoje também, ele que é dúvida. Por mais que o histórico recente seja favorável ao Memphis, eles tinham um time mais confiável defensivamente naquela época, e os Nets estavam sempre sem alguma de suas estrelas, seja Kyrie, seja Kevin Durant, ou seja James Harden. O Memphis teve a segunda pior defesa da liga até aqui e o 19º melhor ataque apenas, ou seja, é uma equipe que sofre muitos pontos e não faz tantos pontos assim. Isso pode ser ruim, eles podem não acompanhar a atuada ali de um Kevin Durant, de um Kyrie Irving, que podem fazer 30 pontos em uma partida ali do nada. Essa dificuldade de acompanhar o ritmo em relação à produção de pontos e defender minimamente bem pode ser favorável ao Nets para que eles pelo menos mantenham próximo do placar. O Nets tem 3 dos 4 melhores jogadores em quadra, além de que o Memphis sofreu 123 pontos por partida até aqui e vejo que o Nets pode chegar ao menos em 110, por exemplo, e ficar próximo do placar de seus rivais com certa frequência, já que o Memphis Grizzlies não tem uma eficiência ofensiva tão boa assim. Então esse mais 5.5 me parece bem interessante aqui para o Brooklyn Nets. E se vocês quiserem trabalhar em pontuação, trabalhem apenas na pontuação dos Nets. Lógico que a defesa do Memphis pode a qualquer momento voltar a ser aquela ótima defesa que ela foi em algum momento na temporada, mas no momento isso não está se traduzindo na realidade. Vocês podem até colocar aqui, um mais 106,5 pontos para poder completar múltiplas, triplas ou duplas do Nets, que eu acho bem confiável também. Bora aqui para o nosso próximo jogo, Minnesota Timberwolves e San Antonio Spurs. Um jogo aqui que claramente tem um favorito, o Minnesota que joga dentro de casa contra o San Antonio Spurs, que é um dos piores elencos da liga. Mas esse San Antonio tá aprontando, vamos tomar bastante cuidado e não vamos exagerar muito no handicap. A gente vai de menos 2.5 para o Timberwolves e casar aqui com o over em pontos deles acima de 109,5 pontos. Ou seja, a gente vai fazer uma duplinha de menos 2.5 pontos a favor do Timberwolves, ou seja, eles têm que vencer por pelo menos 3 pontos de diferença,
E a gente vai colocar aqui um acima de times totais do Minnesota também. Dificilmente eles vão vencer jogos pontuando pouco, então acho que vale a pena fazer essa casada com acima de 109,5 pontos, nos baseando na seguinte argumentação. Os Spurs têm o quarto pior rebote defensivo da NBA em aproveitamento. O Minnesota tem um segundo melhor. Eles podem se aproveitar e pontuar bem contra seus rivais hoje, mesmo que errem corrigir alguns arremessos ali com os rebotes do Gobert ou então do Karl Anthony Towns. Então deve ser um jogo bem ofensivo e com muitos pontos pro lado dos Timberwolves. Os Wolves jogam em casa e eles tiveram uma derrota no último jogo como mandante bem frustrante ali, né, contra o Utah Jazz. Então hoje eles devem ser mais agressivos para agradar a torcida, digamos assim. Os Wolves superaram essa linha de pontos em todos os jogos. Eles têm média de 119 pontos por jogo na temporada até aqui. Os Spurs têm a quinta pior eficiência defensiva da liga, então é um cenário bem favorável para o Timberwolves. Sem contar que o San Antonio Spurs tem o quinto melhor ritmo da NBA. Isso deve gerar muitas posses para os Wolves, que têm mais qualidade para fazer esse trabalho de pontuar. E eles gostam também desse jogo de trocação ali, com o atleticismo ali do Anthony Edwards e também com o Karl Anthony Towns, que na temporada passada foi o pivô que mais fez pontos de dives, né, de arrancadas ali na NBA. Por fim, os Wolves bateram essa equipe nos últimos 3 jogos consecutivos contra o San Antonio Spurs, como vocês podem ver aqui do lado, que vive um bom momento, mas talvez seja o pior elenco de toda a NBA. Então, um cenário favorável aqui para o Minnesota pontuar bem, tirar aquele toque de confiança, né, que a galera ali de Minneapolis acabou tendo, né, de desconfiança por conta daquela derrota pro Utah. É hora de acabar com esse fantasma e seguir rumo a uma temporada que deve ser promissora para os Timberwolves. Pessoal, vocês já deixaram o like aí de vocês no vídeo? Clica no botão de joinha, a meta é de 100 likes, tenho certeza que a gente vai bater, vai ajudar muito a gente, mas também vai ajudar vocês. O YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e vai te indicar outros canais de apostas esportivas focados em NBA. E quanto mais você assistir, quanto mais conteúdo você consumir, certamente você será mais lucrativo. Por fim, Portland Trail Blazers contra Denver Nuggets aqui. Temos um Portland que venceu todos os seus jogos até aqui, um Denver Nuggets que venceu 2 e perdeu 1, mas acima de tudo, acho que a gente tem que explorar aqui o fator cansaço do lado do Portland. Ontem eles jogaram contra o Los Angeles Lakers, antes disso eles tinham jogado uma prorrogação, todos os seus jogos foram, digamos que assim, resolvidos no final. Eles tiveram que se dedicar muito, os 48 minutos de cada partida, e acho que isso pode ser favorável para o Denver, por isso eu vou na vitória simples do Denver Nuggets aqui. Tá pagando em torno de 1,50, a odd mínima que eu gosto de trabalhar. E se vocês quiserem colocar ali um handicap baixo, tá? Não se arrisquem tanto a favor do Denver Nuggets, eu também acho que pode fazer algum sentido, mas a minha análise foi baseada nessa linha aqui de vitória simples do Denver. Com a seguinte argumentação: o Denver tem um time melhor no geral e também mais descansado. O Portland teve um jogo duro ontem contra os Lakers e jogou uma prorrogação há menos de 3 dias atrás. São 3 jogos em 4 dias para os Blazers, que tem um elenco curto e viu seu astro Damian Lillard jogar incríveis 38 minutos de média até aqui. Isso também pode fazer muita diferença. O Denver venceu 5 dos últimos 6 jogos contra o Portland, e a única vitória dos Blazers, o Denver estava sem seus 3 melhores jogadores, o Porter Jr., o Jamal Murray e o Nikola Jokic. O Denver vem de uma vitória grande contra o Golden State Warriors e uma segunda consecutiva em cima do OKC. Os Blazers vêm muito bem, mas seus jogos foram duros, como eu disse para vocês, resolvidos nos minutos finais e sempre com uma dependência grande de seus grandes jogadores. Outra coisa importante da gente observar é que o DeAndre Ayton, LeBron James e Anthony Davis, adversários recentes dos Blazers, tiveram noites interessantes, jogadores fortes no garrafão, assim como o Jokic, principal destaque do Denver Nuggets, atual 2 vezes MVP da temporada. Então ele pode tirar proveito desse time que já mostrou alguns defeitos ali no garrafão nesse início de temporada, ou dificuldades de marcar jogadores bigs, e angariar pontos contra um Jusuf Nurkic ali cansado. Ele que é um jogador que fisicamente tem muitas dificuldades, inclusive de se manter por muito tempo em quadra. Bom, pessoal, essa foi a nossa análise de hoje. Esses foram os nossos palpites, espero que tenham gostado. Lembrando, lá no nosso grupo VIP tem um dossiê com análise e dados estatísticos para você levar em consideração, além de informações exclusivas para cada uma das entradas indicadas em vídeo. E mais do que isso, né, tips exclusivas, outros conteúdos também exclusivos para vocês, como por exemplo os nossos guias e muita coisa que virá pela frente. Garanta sua vaga, aproveitem ao menor preço do mercado, o grupo VIP mais completo e que, acima de tudo, além de indicar tips para vocês copiarem, colarem, a gente vai estar sempre ensinando vocês a mexerem nas principais ferramentas, sites, para vocês serem bem lucrativos com a NBA e fazerem entradas mais seguras. Muito obrigado pela sua audiência e falou!